O Brasil cada vez mais se destaca no plano internacional. O país que está hoje entre as 10 primeiras economias do mundo mostra sinais de que sua importância e seu lugar de destaque prevalecerão no futuro. Hoje o povo brasileiro se mostra cada vez mais consciente com a política de nosso país, o que leva a crer que candidatos que irão atender às necessidades da população têm grandes chances de serem eleitos. Grandes empresas estrangeiras ainda mostram muito interesse no Brasil, o que leva à possibilidade de maior desenvolvimento da economia e a inúmeras oportunidades de avanço. O futuro traz esperanças de melhoras em diversos setores do país. Porém, infelizmente, existe entre o povo brasileiro um intenso sentimento de pessimismo em relação ao futuro. Isso porque a população percebe que, apesar de diversas melhorias, o país continuará deficiente em alguns campos, o que pode ser um obstáculo, ainda que pequeno, para o crescimento do Brasil. Do ponto de vista social, há tantas falhas que ainda precisam ser corrigidas que torna muito difícil prever se essas serão solucionadas por completo ou se ao menos receberão atenção. Por isso, o futuro também traz incertezas. Apesar de meio ambiente e tecnologia não andarem sempre lado a lado, com os avanços no campo tecnológico, esta última poderá ajudar a diminuir, em alguns, até mesmo resolver, os problemas ambientais causados por ela mesma. A sua contribuição estará no diagnóstico dos inúmeros problemas do meio, assim como em busca para soluções sustentáveis. No Brasil, pelo fato dos danos ambientais serem gigantescos, como é o caso da Mata Atlântica, que foi devastada em 95% da sua proporção original, talvez o meio não possa ser recuperado completamente, mas com certeza a devastação será sim freada. Com o crescimento econômico e os investimentos em determinadas áreas, além da maior exigência dos cidadãos, o Brasil está cada vez mais apresentando melhorias em diversos parâmetros que compõem a qualidade de vida da população. No ano de 2013, foi avaliada a expectativa de vida e os índices de educação e viu-se que a melhoria desses indicadores fizeram com que o país progredisse na classificação do IDH. Além disso, no ranking que mede o índice de progresso social, o Brasil se encontra em 46º lugar, sem mencionar que adquiriu também uma posição melhor do que qualquer nação de PIB equivalente ao nosso. Fora isso, o Brasil está na frente de todos os países que compõem os BRICS. Também, com a redução da miséria graças ao Programa de Assistência Social, um número crescente de pessoas apresentam condições de vida melhores. O Brasil, no quesito de matrizes energéticas, apresenta lados positivos. Os tipos de energia que se consome e produz são principalmente petróleo, biomassa e gás natural. Ao comparar o uso brasileiro de energia, o país avançou, visto que na década de 40, aproximadamente 80% da potência vinha da queima de lenha, e atualmente, apesar de uma certa dependência por petróleo, o Brasil tem usufruído de fontes renováveis. O governo federal vem também aplicando amplos investimentos em parques eólicos e usinas termoelétricas, dando um grande passo para o desenvolvimento sustentável. Outra característica do consumo energético brasileiro é o enorme uso de hidrelétricas, que corresponde sozinha a 14% da energia produzida no país. O futuro é promissor, com investimentos em outras fontes e principalmente a distribuição de energia. Hoje, com a crescente urbanização das metrópoles do país, a falta de investimento em obras públicas, que podem de fato facilitar o dia a dia do povo brasileiro, acaba por prejudicando o crescimento do Brasil. No futuro, isso ainda será um problema para o país, que terá que lidar com as dívidas advindas de eventos internacionais de grande porte. Assim, os investimentos em reformas públicas não serão muito maiores do que os atuais, o que é muito triste, pois apesar dos avanços tecnológicos em basicamente todos os campos, o Brasil ainda se mostrará deficiente quanto à sua estrutura, não conseguindo oferecer, por exemplo, estradas de boa qualidade para a população. Isso também é percebido no sistema de saneamento básico, que não conseguirá atender às necessidades de todos os indivíduos. Do ponto de vista da educação brasileira, o futuro se mostra bastante promissor. Por mais que ainda existam problemas qualitativos, as taxas de alfabetização e acesso à escola se mostram cada vez maiores, e a tendência é que continuem aumentando. O ensino fica cada vez mais universal e de qualidade, chegando às periferias do país. 98% das crianças entre 6 e 12 anos estão na escola, e a meta brasileira é de 100%. Um terço dos habitantes frequenta diariamente a escola, com 2,5 milhões de professores e 53 milhões de alunos diários, sem contar que a taxa de analfabetismo foi reduzida de 13,63% para 9,6%, demonstrando um grande avanço rumo ao desenvolvimento. Tudo isso mostra que, apesar dos empecilhos, o futuro educacional dos brasileiros é bastante promissor. Para o que já foi comentado, o Brasil apresenta uma grande diversidade que se dá não somente na flora e na fauna, mas também na cultura populacional. Historicamente, o país recebeu um fluxo de imigrantes, como italianos, alemães e japoneses. Por causa dessa circunstância, houve ao longo dos anos uma maior aceitação de diferentes costumes e hábitos de diversas partes do mundo, promovendo uma grande receptividade do povo brasileiro ao estrangeiro.
Em geral, o que se vê é que o brasileiro demonstra grande interesse pela cultura de outros povos. Futuramente é esperado que essa aceitação se dê nas questões sociais, como a igualdade étnica e na homossexualidade. Ainda que o casamento entre as pessoas de mesmo sexo tenha se tornado legal, é previsto que o preconceito e a agressividade ainda presente diminua. Portanto, ainda há no Brasil campos que precisam de investimentos e atenção, como a questão da infraestrutura já precária e cada vez mais abalada pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas. Contudo, o país tem mostrado inúmeros avanços e é previsto um progresso. Se espera que haja um desenvolvimento em vários cenários brasileiros, como na qualidade de vida, visto que o governo pretende investir em assistência e previdência social. Fora o fato das empresas energéticas nacionais estarem priorizando cada vez mais a dependência em relação ao petróleo estrangeiro e o uso de fontes renováveis. Além disso, é esperado que a taxa de desemprego caia e o crescimento da taxa de emprego. Em aspectos gerais, pode-se dizer que o Brasil apresenta um futuro muito positivo.